Nós hoje vou-vos convidar a abrir em 1 de Coríntios 5. Isto não foi de propósito pensado, tendo em conta mesmo a visita do GBU, mas é uma série que estamos a continuar. Já abordámos 1 de Coríntios 1 a 4 e a partir de hoje vamos continuar a partir do capítulo 5 e vamos ler juntos então o capítulo 5 de 1 de Coríntios. Creio que vai aparecer também aqui. Então, 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem também ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Foi a nossa oração que Deus fala connosco. Agora vou só esperar alguns segundos que o Manuel saia para a Igreja Batista e depois vou continuar. Não, estou a brincar. Estou a brincar, mas é interessante pensar, e vamos pensar muito enquanto igreja, mas talvez possamos, e sabendo que o GBU não é uma igreja, mas é um grupo de cristãos, que implicações pode ter esta passagem para todos nós? O momento mais angustiante da Sandra. Ela era a mãe do Tiago. Ela teve um momento que foi bastante angustiante. Não era quando o Tiago saía com os amigos e chegava tarde a casa. Não era esse momento. Não foi quando de madrugada a Sandra recebe um telefonema de um amigo do Tiago a dizer que ele estava bêbado, completamente bêbado, e não conseguia chegar a casa. Também não foi esse momento. Também não foi quando a PSP ligou a dizer que o Tiago estava preso por posse e venda de droga. Também não foi nesse momento. Também não foi quando o hospital ligou a dizer que ele tinha intoxicado com álcool e droga e tiveram de fazer uma lavagem. Também não foi nessa altura. Mas houve um dia em que ela falou com o Tiago e ela disse: ou procuras ajuda ou sais de casa. E ele pegou na mochila e foi-se embora. Também não foi esse o momento mais angustiante para ela. Passados uns 10 dias, ela ouve bater à porta, ela abre a porta e é o Tiago, esquelético, com as roupas sujas e rotas, e pede à sua mãe para o deixar entrar. E ela diz: tu tomaste a tua decisão, tu não moras aqui. E fechou a porta. E esse foi o momento mais angustiante para ela. Alguns minutos depois, ela volta a ouvir a bater à porta e é o Tiago a dizer que quer procurar ajuda, que precisa de ajuda. Eu não sei o que é que sentiram enquanto lemos a passagem 1 de Coríntios 5, ou enquanto ouviram esta história, que é uma história verídica, é também uma história que se calhar toca no coração de algumas pessoas, talvez aqui. Mas às vezes podemos pensar, julgamento apressado. Se calhar somos muito rápidos a julgar, ou bastante críticos do estilo de vida uns dos outros. O amor deveria governar tudo. E não sei o que é que estiveram a pensar.
Ou será que pensamos, não, foi bastante apressado, foi um julgamento bastante apressado, devia ter mais paciência, afinal de contas é filho. Afinal de contas, Paulo se calhar não sabia bem o que é que estava a acontecer na igreja, ele não estava lá diariamente, ele apenas tinha ouvido falar acerca daqueles da casa de Cloé. Ou será que estamos a ver amor? Ou será que estamos a ver um amor sacrificial? Será que estamos a ver pecado? Será que estamos a ver coragem para agir de uma forma radical, mas para o bem da pessoa, para o bem da família? Bom, os cristãos em Corinto, eles não eram os cristãos mais maduros que podíamos encontrar. Eles são bastante imaduros. E Paulo já os avisou, já tem estado a falar acerca do estatuto, eles acham que já chegaram lá, que são os melhores, os mais espirituais. Capítulo 4, versículo 8, Paulo diz, olha, vocês já estáis fartos, estão ricos, ou seja, parece que eles que não precisam de mais nada. E ele fala acerca de como a sabedoria de Deus se revela não necessariamente no facto de eles acharem que já lá chegaram, mas naquilo que Deus já fez por eles, Cristo crucificado. E esse é o seu novo estatuto enquanto povo de Deus. E um povo santo. Aqueles que acham que são a elite espiritual, no entanto vivem com imoralidade no seu meio. Há 3 amores que vamos ver nesta passagem. Eu pensei em 2, mas depois pensei que vocês vão pensar no Marco Paulo, que tem 2 amores, então vamos com 3 amores. O amor lançado fora por amor à pessoa, lançado fora por amor a Cristo e lançado fora por amor à Igreja. Coimbra, na altura da queima, Albufeira, na altura do verão, são sítios que se assemelham um pouco a Corinto, no seu dia-a-dia. Ou seja, em termos de moralidade. É uma cidade que se catalogar, ela era a principal em termos de cidade de comportamento imoral, ela estava no topo. Para eles o adultério não era considerado imoral, era o dia-a-dia. O homem, se quisesse, podia ter sexo com quem quisesse, com qualquer pessoa, mulher ou homem. E é interessante, nós vemos aqui, logo no primeiro versículo, que aquilo que está a acontecer na igreja é visto por fora como imoral. É as pessoas de Corinto a olhar para a igreja e pensar assim, fogo, acho que nem nós faríamos aquilo. Tal é o choque daquilo que está a acontecer na igreja. E o que é que vemos aqui? Reparem no versículo 1. Paulo diz, há quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ou seja, há um cristão na igreja que está a ter um relacionamento contínuo, um relacionamento sexual com a mulher do seu pai. Ou com a sua mãe. Paulo diz a mulher do seu próprio pai. Paulo não nos fala acerca do pai, não sabemos nada acerca do pai. Ele pode estar vivo, pode já ter falecido. Paulo não nos fala muito ou não coloca a culpa na mulher. Ele também não faz isso, talvez indicando que ela não é cristã, talvez. Aquilo que Paulo foca é no cristão, na pessoa que está na igreja a ter este relacionamento contínuo. E claro que Paulo não está a julgar de acordo com os valores de Corinto. Não, ele está a usar os valores bíblicos. Mas ele está a querer trazer o choque à igreja de que até uma sociedade tão promíscua considera aquilo chocante. Aquilo que está a acontecer dentro da igreja. O Levítico menciona vários relacionamentos que não são corretos. E um deles, Levítico 18, versículos 8 e 9, diz: não deves ter relações sexuais com a mulher do teu pai, porque é igualmente uma desonra para o teu pai. O choque é bastante profundo, que nós vemos nesta passagem. E é estranho o comportamento da igreja. Paulo diz, olha, vocês deviam estar a chorar. Vocês deviam estar de luto com aquilo que está a acontecer. Mas eles orgulham-se da igreja que são. Eles estão inchados de orgulho, em vez de terem os olhos inchados de lágrimas. É isso que Paulo nos está a mostrar. Eles talvez digam, olha, nós somos cristãos fixes, nós somos muito à frente, somos progressistas. Afinal de contas, não estamos agarrados ao passado. Isso era antigamente, é que era considerado. Não, hoje em dia já não. Hoje em dia já é diferente. Paulo diz, olha, eu preferia, e é interessante a imagem que ele nos dá acerca do choro e do luto,
que é uma imagem de algo que acontece em Esdras. E temos visto na Comunidade da Graça, terminámos há pouco tempo o livro de Esdras. Quando vemos um povo que foi resgatado por Deus, que se afasta de Deus e que é levado para o exílio. E que pela graça de Deus regressa à terra. Vai reconstruindo o templo, mas a ênfase é na palavra do Senhor. Temos Esdras a ensinar a palavra, a ensinar como viver a palavra. E temos um povo que de repente se apercebe do seguinte: não estamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Temos relacionamentos que não são bons, que são impuros, que são idólatras. Eles choram o seu pecado e eles tomam uma decisão radical. A igreja não está a fazer isto. Como é que nós, enquanto igreja, conseguimos fazer isto? Se primeiro estivermos informados da palavra de Deus. Devemos estar informados acerca da palavra de Deus. Devemos olhar para o pecado como pecado e como algo que leva à morte. Devemos chorar e lamentar o pecado. E só depois é que podemos ver o ato de lançar um irmão ou uma irmã fora como um ato de amor. Se não vamos à palavra ver o que é pecado, se não lamentamos o pecado, nós não conseguimos ver este ato como um ato de amor. É claro que podemos ir mais longe. E é o caso da Manuela. E ela vai a uma igreja. Ela cresceu nesta igreja e é uma igreja que não interpreta bem a palavra de Deus. E ela afasta-se um bocado da igreja, ela tem um relacionamento, mas não se casa, ela tem um filho, ele não é cristão, ele não vai à sua igreja, e ela é disciplinada pela igreja. E ela é impedida de entrar na igreja. Ou, entrando, tem de ser depois da reunião começar, e sentar lá atrás, onde ninguém a veja, e ela tem de sair antes da reunião terminar. Ninguém a pode visitar, se bem que há alguns irmãos na igreja que a vão visitar à noite, sem ninguém ver. Há 3 perguntas que convém pensar. O que é lançar fora? O que é lançar fora? Quem faz? E também como é que é um ato de amor. O que é lançar fora? O que é que Paulo diz aqui? Ele diz para lançar fora, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não significa impedir de vir à igreja. Eu creio que não é isso que Paulo está a dizer. Significa, no mínimo, excluir da ceia. Eu creio que significa, no mínimo, excluir da ceia. Significa comunicar à pessoa que ela não está a fazer parte da membresia da igreja naquele momento, por causa do seu estado atual. Significa, creio eu, no mínimo, isto. Significa orar pela pessoa. Significa orar pela pessoa que ela se possa arrepender e voltar para Deus. Não significa esquecer a pessoa. Não significa impedir visitas à pessoa. Mas significa tratá-la como um visitante à igreja. Quem faz? Paulo diz à igreja de Coríntio, ele diz que está lá, que o está a apoiar nessa decisão, e ele diz que Jesus está presente. Não é? Nos grupos familiares temos estudado Apocalipse e temos visto como a presença de Jesus na sua igreja, ele está lá. Vemos nas 7 cartas às 7 igrejas, Jesus está sempre presente, ele sabe o que é que se passa, ele sabe o que é que está a acontecer. Então vemos esta imagem de a liderança da igreja a chamar a igreja e esta decisão a ser tomada e todos juntos a fazerem esta decisão. Como é que é um ato de amor? Como é que pode ser um ato de amor se as palavras são tão fortes? Entrega a Satanás. Como é que é excluir uma pessoa da ceia e dizer-lhe o que é que está errado de acordo com a palavra de Deus e dizer que será tratada como um visitante? Como é que isso é entregue a Satanás? Para a destruição da carne. Há outros lugares em que Paulo faz este contraste entre a carne e o espírito. Por isso eu não creio que seja algo no fim. Eu creio que é algo agora. Ou seja, aquela pessoa precisa de saber que está em perigo. Aquela pessoa precisa saber que está em perigo. Que precisa de mortificar o seu pecado. Que precisa de colocar à morte aquele relacionamento incestuoso com a mulher do seu pai. Para depois voltar.
porque a ideia é sempre para depois voltar. A fim de que seja salvo no dia do Senhor, versículo 5. Uma linguagem também forte. Ou seja, é lançar fora para que possa voltar. Para que possa voltar. Infelizmente, às vezes é mais popular ficar calado. E dizer, olha, é melhor não dizermos nada porque gostamos muito da pessoa, ou porque ela é nossa familiar de sangue. É melhor não falar nada porque senão ela afasta-se da igreja e nunca mais a vemos. No entanto, o seu coração já está afastado do Senhor. E é isso que nós não vemos. Nós podemos olhar para a pessoa e ver um corpo na igreja, mas nós não vemos que o seu coração já não está aqui. Podemos ir para o outro extremo e afastar completamente a pessoa e não a querer perto de nós e não a visitar e não orar. Não orar para que ela se possa arrepender do seu pecado. Talvez precisemos nos arrepender por estes dois extremos, que talvez tenhamos praticado no passado. A forma como não amamos de irmãos e irmãs na fé que estão em pecado persistente. E nós escolhemos ficar calados. Talvez precisemos nos arrepender desses irmãos ou irmãs que, quando em pecado, nós nos afastamos completamente. Temos o primeiro amor, amor pela pessoa, e temos também lançado fora por amor a Cristo, os versículos 6 a 8, em que Paulo diz: não é boa a vossa jactância e não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Há coisas pequenas que contaminam, não é? Quando estamos a separar a gema da clara e vai aquele bocadinho de gema para as claras. E elas já não batem aquelas claras em castelo como era suposto. Ou as ervas daninhas no jardim, não é? E tentamos tirar todas, mas fica lá aquela que depois, as suas sementes ou assim. Eu até estive a ver qual era a erva daninha, a pior erva daninha do mundo, mas esqueci-me do nome. É um termo tem muitos termos em latim, mas eu acho que tem lá uma no jardim, Vítor. Então, quando quiseres ir lá ajudar. E claro, o fermento é curioso, não é? É uma coisa tão pequenina que afeta uma quantidade de massa tão grande. Um cristão em pecado persistente afeta a igreja. Afeta a igreja. Afeta o interior da igreja, a sua vida em devoção, em adoração a Deus. Afeta o exterior da igreja, digamos assim, quando a igreja sai em testemunho de quem Deus é. Ao ler esta carta, ficamos mais com a ideia que os cristãos em Corinto não são tanto uma igreja, são mais indivíduos. Eles eram bastante egoístas, eles só pensavam nos seus direitos e liberdades. Nada como hoje. Nós hoje sacrificamos tanto pelo outro, não é? Não estamos nada agarrados ao nosso direito e à nossa liberdade, mas é o meu direito, eu tenho o direito de... nada de novo, pois não? Paulo quer chamar a atenção para a igreja, para ser um corpo, para ser um grupo, uma massa, um povo que quê? E leva-nos quase para o domingo anterior. Um povo que foi resgatado. Um povo que foi resgatado por Deus. O fermento é um bom exemplo porque é algo que afeta uma grande parte e também porque traz algumas imagens do Velho Testamento. E Paulo quer nos dar estas imagens. Que imagens são estas acerca do fermento? Temos a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Quando é que esta festa se realizava? Era em conjunto com a Páscoa. Ou seja, eram 7 dias que o povo de Deus era chamado a não ter fermento em casa. Porquê? Para se lembrarem também daquela refeição que eles tomaram à pressa antes da última praga no Egito, antes de serem resgatados por Deus, resgatados do pecado da escravidão. Eles tinham de comer à pressa, ou seja, não havia tempo para o pão levedar. Então o pão asmo, sem fermento, que é para eles saírem à pressa, já preparados para sair, para serem salvos por Deus. Era um bocadinho deixar para trás toda aquela idolatria do Egito. Era um bocadinho deixar para trás todas aquelas divindades que Deus vai derrotando em cada praga. E depois passar esses 7 dias sem fermento. E Paulo está-nos a dar essa imagem. É um povo que deixa para trás as velhas formas de viver. É um povo um bocadinho como nós. Que, tendo sido cristão, a partir do momento em que é cristão, vai deixando velhas formas de viver para trás. Umas mais fáceis de deixar para trás do que outras.
Mas ele diz isso: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de facto, sem fermento. E é bastante curiosa esta tensão, e não sei se já pensaram sobre isso. Porque Paulo também diz no início da carta, no primeiro capítulo, no versículo 2, ele escreve a carta a quem? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, mas eles são santos e chamados para ser santos. Eles já estão sem fermento, mas estão chamados a lançar fora o velho fermento. Mas é esta tensão que, enquanto cristãos, nós somos salvos, somos separados, mas ao mesmo tempo vamos separando várias coisas, vamos crescendo na fé e no conhecimento de Jesus. Foi apenas a semana passada que celebrámos a Páscoa, mas será que estamos em perigo de esquecer o que é que isso significa? Será que corremos o risco de esquecer a morte de Jesus pelos nossos pecados? Será que vimos à igreja semanalmente inchados com o nosso orgulho, a nossa espiritualidade individual? Ou será que vimos semanalmente bastante conscientes do nosso pecado e daquilo que estamos a tentar mortificar e a pedir a ajuda de Deus para o fazer? Como seriam as nossas igrejas se nós viéssemos sendo despidos do pecado persistente do passado? Com sinceridade, olhando para cada um de nós com honestidade e sendo verdadeiros acerca de nós próprios. Eu creio que se assim fosse, estaríamos a amar a igreja, estaríamos a amar o Senhor da igreja, aquele por quem Jesus se entregou. E o terceiro ponto é este, lançado fora por amor à igreja. Paulo está a querer aproveitar no final para corrigir algo que ele escreveu no passado e que eles interpretaram mal. Ou seja, a associação entre cristãos e não cristãos. Ou a associação entre ambos cristãos, cristãos que estão em pecado e não cristãos que estão em pecado. Provavelmente estamos a olhar para uma igreja que criticava a sociedade à sua volta. Era muito crítica dos comportamentos das pessoas fora da igreja. Afastava-se muito dos pecadores. Nós não somos como eles. Ou seja, fechava os olhos àqueles que estão dentro da igreja, não criticava ninguém, criticar no sentido de chamar a atenção do pecado, de caminhar com a pessoa, mas eram bastante críticos das pessoas lá fora. E não se queriam associar com as pessoas lá fora. Não queriam aceitar convites para jogar paddle com os homens, ou fazer workshop com senhoras, ou tomar um café, ou ir a um aniversário. E a desculpa era, não, ele tem aquele estilo de vida, é melhor não ir. Como é que a igreja pode ser sal e luz desta forma? Paulo corrige esta interpretação. Ele diz que é impossível. É impossível sermos separados, vivermos completamente separados. Podíamos tentar fazer desta igreja um mosteiro e fechar os portões, mas não é essa a ideia. Não foi para isso que Deus nos chamou. É curioso que eles têm esta atitude para os de fora, mas não se sentem incomodados com quem tem o mesmo comportamento ou pior cá dentro. Paulo generaliza e no versículo 11 ele diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Nós somos muito bons a causar divisões. Às vezes dividimos pela forma de interpretar Apocalipse. Às vezes dividimos de acordo com os instrumentos que consideramos permitidos dentro da igreja. Às vezes dividimos com aqueles que batem palmas e os que não batem palmas. Eu sei que houve aí uma vontade de bater algumas palmas. Poderiam tê-lo feito se quisessem. Há pessoas como eu, quando cantam e tentam mexer qualquer outra parte do corpo, esquecem-se daquilo que estão a fazer e desafinam e esquecem-se da letra. Então eu não consigo muito bem bater palmas e cantar ao mesmo tempo. No entanto, não dividimos por questões sérias, como o pecado. Quando alguém está a ter um relacionamento sexual com um namorado ou com a namorada, com alguém que é bastante agarrado e a sua vida é focada no dinheiro, com alguém que está sempre a falar mal dos outros, com alguém que bebe demais, mesmo justificando, é apenas às refeições, pequeno almoço, lanche e jantar. Ou aquele que está sempre a trazer coisas para casa do seu trabalho, dizendo, mas todos o fazem. Fechamos os olhos a estes cristãos
e se calhar não devíamos. A ideia de associar com a comida, ou seja, comer com a pessoa naquela altura, e há um contexto ligeiramente diferente, em que comer com a pessoa era aceitar tudo acerca dela. Por isso é que os fariseus ficavam tão chateados quando Jesus comia com pecadores. Porque ele estava a aceitar o estilo de vida, e não era bem isso que Jesus estava a fazer. Era e não era. Ele identifica-se connosco para Ele nos poder salvar. Ele quer ir às pessoas que estão afastadas. Hoje em dia, quando tomamos café, um café e uma nata com alguém, não estamos a aceitar tudo aquilo que ela está a fazer, ou a maneira como está a viver. Quando compramos um Tesla, não significa que concordamos com tudo o que o Elon está a fazer. Paulo não está a pedir o impossível. Deus não nos pede o impossível, de cortar contacto com qualquer pessoa, amigo, familiar, que está a viver uma vida impura, ou uma vida idólatra, uma vida em pecado, que continua afastado de Deus. Também não devemos fazer isso com cristãos dentro da igreja. Como é que devemos fazer? E agora só pensando de uma forma mais prática. Eu disse no início que no mínimo devemos afastar o cristão que está em pecado da ceia. Enquanto igreja devemos fazer isso. Devemos tratá-lo como um visitante, mas não significa não estar com ele, não orar com ele, não falar com ele, não pedir a Deus para que ele possa voltar. São momentos angustiantes quando isto acontece. Enquanto igreja, e no passado já aconteceu, são momentos bastante angustiantes. Não sabemos se a pessoa vai voltar. É como aquela mãe a fechar a porta ao seu filho. Eu sei que alguns de vocês pensam, eu não o teria feito. Mas é por amor. É por amor. São momentos angustiantes quando a igreja tem de excluir alguém da ceia. E talvez enquanto grupos do GBU, enquanto grupos de cristãos, se está lá alguém que se calhar não devia estar e começa a afetar todo o grupo, o que é que devemos fazer? Enquanto igreja, a pessoa deve ser tratada como um visitante. Nós não vamos saber se a pessoa vai voltar ou não. Nós fazemos-lo por amor. Se quando o fizermos por amor à pessoa, por amor à igreja e por amor ao Senhor da igreja, eu creio que vamos fazê-lo com espírito de humildade, de lamentação e de esperança. E é nesse espírito que o devemos fazer, de humildade, lamentação e esperança. Quando fazemos por amor à igreja, é para proteger os irmãos e irmãs que estão na igreja. Quando fazemos por amor a Cristo, é porque pensamos em primeiro lugar que Ele nos salvou a nós. E não vamos com um sentimento de superioridade, vamos com um sentimento de pecador perdoado. De pessoa que não está livre de cair em pecado novamente. Enquanto cristãos e todos nós, por que não pensar agora? Se nós cairmos amanhã, como é que devemos reagir quando alguém chegar ao pé de nós? Ou um grupo de pessoas da igreja chegar ao pé de nós e disser, olha, por amor, arrepende daquilo que estás a fazer, porque de acordo com a palavra não é certo. E volta para Deus. O autor de Hebreus, ele diz que todos nós devemos estar numa corrida. Uma corrida em que nos vamos desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Não corremos individualmente, corremos juntos, enquanto família, enquanto corpo. E nesse sentido há alturas em que é difícil, mas não devemos esquecer que nós somos corpo, porque o Senhor nos fez seu corpo, sua igreja, sua família. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pelo teu amor. Por estares disposto a vir até nós, estando nós na vergonha do nosso pecado, estando nós longe e afastados e em rejeição, ainda assim tu estiveste disposto a vir até nós, a viver como nós devíamos viver e a morrer a morte que nós merecíamos. Obrigado porque celebramos há pouco tempo
Tu entrares no nosso lugar, tu seres morto no nosso lugar. E nos alegramos com a ressurreição, o facto que esse pagamento foi aceite. O preço do nosso pecado, o nosso resgate foi aceite. E somos agora nova criação. Somos teus filhos, temos uma nova identidade, um novo estatuto. Mas, Senhor, ajuda-nos a lembrar isso à medida que vamos vivendo enquanto teus filhos. A lembrar que há coisas que devemos ir deixando para trás, lançando fora das nossas vidas, individualmente. E ajuda-nos também a pensar nas implicações da passagem que lemos hoje, acerca de como corpo, por vezes por amor ao nosso irmão ou irmã na fé, por amor a ti e por amor à tua igreja, nós devemos lançar alguém fora, com a esperança que essa pessoa possa regressar a ti e regressar a nós. Senhor, ajuda-nos a, quando for necessário fazer, que o possamos fazer num espírito de humildade, num espírito de luto, de choro, mas também com esperança. Tu és um Deus bom, capaz de trazer pecadores como cada um de nós ao arrependimento e fé. Senhor, agradecemos-te e ajuda-nos a sentir o peso daquilo que lemos, mas também a sentirmos a leveza do amor, da tua graça que está disponível para cada um de nós quando nos arrependemos. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.